Então vamos falar da lei de Lenz. Para explicar a lei de Lenz, a gente vai fazer dois exemplos. No primeiro exemplo, a gente vai aproximar um ímã de uma espira e no segundo exemplo a gente vai afastar o ímã da espira. No primeiro caso, a gente aproxima o ímã da espira, eu vou ter que as linhas de campo magnético vão ser antiparalelas à normal à superfície da espira, ou à área da espira. Então isso aqui vai ser negativo. Quando eu fizer a derivada, eu vou verificar que, como o ímã está se aproximando, o fluxo magnético aumenta. Então essa taxa de variação é positiva. Mas o fluxo magnético já era negativo. Então a derivada do fluxo magnético também fica negativa. Quando eu aplico essa relação na lei da indução, eu vejo que a Fm produzida vai ser maior que zero, vai ser positiva. Como consequência, vai surgir uma corrente no sentido anti-horário. Como a gente viu na parte dos campos magnéticos, quando a gente tem uma corrente anti-horária percorrendo um circuito ou uma espira, a gente tem um campo magnético que aponta para cima, ou no caso aponta para essa direção na espira. Essa direção do campo magnético é oposta ao campo magnético do ímã. Logo, esses dois, a gente pode dizer que a gente tem um polo norte na espira, vai repelir o polo norte, o polo norte do ímã. Então, qual é a conclusão? A indução magnética faz com que surja um campo magnético no metal ou na espira, e esse campo magnético tende a se opor à variação do fluxo magnético. Se eu tenho o fluxo magnético aumentando, a espira vai responder tentando frear o ímã. Para fazer a simetria, a gente vai fazer o caso oposto, onde a gente afasta o ímã da espira. Nesse caso, a relação entre a normal à espira e o campo magnético continua sendo negativa, porque eu não alterei isso. As linhas de campo magnético continuam indo para essa direção, enquanto a normal à superfície continua na mesma direção. O que vai mudar é que o fluxo magnético vai ser agora negativo, porque eu estou me afastando, então o fluxo magnético diminui com o tempo. Só que negativo com negativo dá positivo. Então, no final, o fluxo magnético, a derivada temporal do fluxo magnético, fica positiva. Como ela sendo positiva, quando ela vai para a lei da indução, o menos que já existe na lei da indução não é cancelado e a Fm, no caso, é menor que zero, é negativa. Como consequência, vai surgir uma corrente no sentido horário que vai gerar um polo sul na parte, no caso, na parte da espira, que está apontada para o ímã. Qual é a conclusão disso? A espira, ou a corrente induzida na espira, novamente se opõe à variação de fluxo magnético. Agora, com o afastamento do ímã, o fluxo magnético diminui e, na tentativa de impedir essa variação, a lei da indução gera um campo magnético nesse caso, no sentido contrário, gerando um polo sul que vai tentar atrair o polo norte e impedir o afastamento do ímã. Então, a interpretação da lei de Lenz é essa. O fluxo magnético sempre se opõe, ou no caso, a corrente induzida sempre se opõe à variação do fluxo magnético, pois se ela favorecesse a variação do fluxo magnético, a gente teria um sistema de energia infinita, porque toda a variação gerada ia ser respondida com um booster. Então a gente ia ter um sistema como a gente vai ver mais para frente os geradores, se a gente tivesse esse apoio à variação do fluxo, o sistema se tornaria cíclico, não infinito. O processo poderia se manter infinitamente gerando corrente elétrica.